Bem, gente, como eu estava falando, meu nome é Ítalo, eu sou da Paraíba, sou da Campina Grande. Primeiro agradecer o espaço, né? Assim, eu acho que em tempos de avanço da extrema-direita, né? Falar sobre ditadura, falar sobre as opressões que o nosso povo viveu e vive, né? É extremamente importante, extremamente necessário. Eu sempre lembro, professor, que, enfim, quando eu estava pagando aula com o senhor, era no meio do canjerê, além da eleição do Bolsonaro, então a gente também muito banhado por aquele processo, né? Então, assim, primeiro falar um pouquinho, né? A minha pesquisa é sobre as ligas camponesas de Sapé, na Paraíba, no recorte 58 a 64. E aí, quando a gente está mexendo nas ligas camponesas, aparecem muitas figuras importantes que simplesmente a historiografia passa por cima e, enfim, como a gente sabe que a escrita da história, a escrita de quem venceu, né, a gente acaba perdendo alguns elementos, alguns personagens que são centrais para determinadas conjunturas, né. A minha pesquisa ela tem um recorte de 58 a 64, inicialmente tendo as ligas camponesas dentro do contexto da Paraíba, né, de 58 a 64, não só as ligas camponesas, mas também a atuação das elites latifundiárias locais do período. E aí, durante o processo do estudo das ligas camponesas, vão aparecendo algumas figuras, e entre essas figuras está o Pedro Fazendeiro, né? Primeiro, assim, né, agradecer o espaço, porque, sim, fui forjado dentro de tradição de movimento social, então tá ocupando um espaço desse na universidade, para mim, é uma coisa muito importante, é um sonho coletivo. E, enfim, vou falar um pouquinho aqui do Pedro Fazendeiro, mas antes de falar do Pedro Fazendeiro, eu queria que, assim, a pesquisa ela foi montada a partir de algumas fontes, né? Primeira, as fontes do Censo Agropecuário do IBGE de 1960, as fontes do Arquivo Nacional e as fontes também catalogadas, né, pela Comissão Estadual da Verdade da Paraíba, que foi um exercício muito importante mesmo, que eu acho que também traz uma outra interpretação para nós historiadores e historiadoras, né? Que é a compreensão de uma ditadura militar para além do eixo do Sudeste, né? Que existe também toda uma movimentação fora daqui. Aí já começando, gente, aqui primeira introdução, né? Esse estudo tem como objetivo investigar a atuação de Pedro Fazendeiro, que era um militante da Liga Camponesa de Sapé. Aí, no primeiro momento, eu faço uma análise do território de Sapé, a partir do censo agropecuário de 60, para depois falar um pouquinho sobre Nego Fuba, né? Porque acho que aquela ideia, né, de a cabeça pensa, os pés pisam, faz muito sentido para entender essas trajetórias, né? Então, no primeiro momento, vou falar um pouquinho sobre Sapé, de uma maneira mais macroestrutural, e depois entendendo a atuação do Pedro Fazendeiro no território, né? Vamos lá, né? Sobre Sapé. Sapé, como vocês estão vendo aqui, ó, é um município que fica próximo de João Pessoa, que é a capital do estado. O destaque aqui em Santa Rita, ele se deve porque nesse período Santa Rita era o maior produtor de açúcar da região e seguida por Sapé. Então a gente pode perceber que aqui nesse contexto, todas essas cidades aqui, né, de João Pessoa até Sapé, Capim, Rio Tinto, Pedras de Fogo, Alhandra, todas essas cidades tiveram liga camponesa nesse período abordado, né? Elas começam em Santa Rita, mas ela vai ter força mesmo, fôlego, no município de Sapé, né? Existem aí algumas discussões que trazem que a Liga Camponesa de Sapé teve até cerca de 25 mil membros, né? Mas esse número assim, ele não é exato, tendo em vista que muita gente tinha a filiação das ligas camponesas, mas não podia mostrar que era filiado. E também com a ditadura, parte dos arquivos das ligas também foram excluídos, né? Então, assim, Sapé é localizado nesse território, era território potiguara, dos indígenas potiguares, né, que no processo de colonização vai sendo ocupado. O município ele vai tomando uma outra característica a partir da estrada de ferro, quando chega ali por volta de 1882. Hoje, Sapé, né, tem uma população aí de 50 mil habitantes, e o censo de Sapé, de 60, eu usei especificamente de 60 para entender aqui. Na tese eu vou ali até 40, eu volto um pouquinho anteriormente, mas 60 foi mais para entender a questão da atuação do Pedro Fazendeiro, porque o Pedro Fazendeiro, enfim, vai ter uma atuação mais destacada durante a década de 50, né?
E aí, desses estabelecimentos, né, 1.893 eram propriedade individual e abrangiam aproximadamente 26 mil hectares de terra. Depois a gente vai mais tecnicamente para esses números, para que a gente perceba como era a questão da concentração fundiária local, né? Só descendo aqui um pouquinho. Aí, né, o IBGE define enquanto estabelecimento de propriedade individual, arredando, etc., ele traz a seguinte definição. O que é estabelecimento para o IBGE? Né? É todo terreno de área contínua, independente do tamanho, formado de uma ou mais parcelas confinantes, sujeita a uma única administração, onde se processava com exploração agropecuária, ou seja, o cultivo do solo com culturas permanentes ou temporárias, inclusive hortaliças e flores, a criação, recreação e engorda de gado. Além dessa definição do que é estabelecimento, o IBGE ele traz 6 tipos de estabelecimentos, né? O primeiro é o estabelecimento próprio, que é aquele que está lá, o nome do terreno está no nome de uma pessoa. O segundo é o estabelecimento arrendado. Esse tipo de estabelecimento é o tipo mais comum do período, né? Onde um camponês pegava um pedaço de terra, alugava esse pedaço de terra e pagava, seja com dinheiro ou com produtos para o proprietário dono da terra. E aí tem ocupados, né? Que isso que era a terra que era ocupada, próprios e arrendados, próprios e ocupados e arrendados e ocupados. Segundo o documento, no que se refere ao estabelecimento classificado como próprios, haviam 698 unidades que ocupavam uma área de 31.208 hectares. Aí, enfim, o censo identifica que 1.475 estabelecimentos arrendados que estavam distribuídos em uma área relativamente menor de apenas 7.937 hectares. Aqui eu acho que esse número mostra uma coisa que é sintomática, que é o seguinte: a gente tinha quase 1.500 estabelecimentos vivendo em aproximadamente 8.000 hectares de terra, né? Eu vou passar aqui, preparei uma tabela e um gráfico para que a gente tenha noção do quanto esse processo ele era concentrado. Essas terras arrendadas aqui eram de 1 a 5 hectares, né? Então, assim, você tem quase 2.000 hectares, 2.000 estabelecimentos vivendo em 8.000 hectares de terra. Então, você tem uma concentração fundiária muito grande, né? Uma densidade fundiária também muito grande. Aí, essa discrepância na alocação de terra evidencia uma concentração significativa de recursos fundiários. Aí, deixa eu passar aqui para que a gente tenha uma compreensão, né? Eu fiz um gráfico desses gráficos pizza, né? Porque eu peguei esse censo e fui fazendo a divisão, né? De estabelecimento que tinha um proprietário, né? Nós tínhamos 37%. Ocupante não chegava a 1%, mas o que eu quero que a gente se dedique mesmo é que 42% das pessoas que eram arrendandas, tá certo? Moravam, o tipo de relação fundiária mais escrachada que existia eram os arrendatários que pagavam em produtos, tá? Não, perdão, aqui 42% é o dos administradores, que era terra, porque aí é outra questão também que entra, que assim, era uma função meio ludibriadora da realidade. Por exemplo, eu tinha terra, mas aí eu contratava Rafael como administrador e colocava a minha terra sob posse de Rafael. Então, quando o censo do IBGE passava, Rafael era administrador, mas a terra pertencia a mim. Então, assim, isso aqui é uma situação muito comum do período abordado. Existiam, que hoje a gente, sei lá, meio que chama de laranja, né? Uma espécie de laranja, mas o administrador era o teste de ferro, enquanto que essa terra pertencia a outra pessoa que provavelmente estava naqueles 37% ali de proprietários. Então aqui a gente tem um processo, enquanto que 19% eram arrendandos que pagavam em dinheiro e não chegava a 1% arrendandos que pagavam em produto. Aí eu acho que fica mais nítido assim, né? Aqui essa tabela foi também do censo do IBGE, tá? A gente tinha território com proprietário, 605 estabelecimentos que tinham proprietários.
Esses 605 estabelecimentos ocupavam 14 mil, quase 15 mil hectares de terra, enquanto que arrendandos que pagavam em dinheiro 1.472, que ocupavam quase 8 mil hectares de terra. Arrendandos que pagavam em produtos eram 3, que ocupavam 90 hectares de terra. Só que o que eu quero que vocês percebam aqui é a questão de administradores. Eram 95 estabelecimentos que tinham administradores, mas que ocupavam 16 mil hectares de terra. Aqui a gente está falando de, só para voltar aqui, a gente está falando de cerca de 39 mil hectares de terra que eram praticamente ocupados só por administradores e proprietários. Então, se a gente faz a soma aqui de administradores e proprietários, é quase 30 mil hectares de terra. Então aqui a gente percebe que a concentração fundiária mesmo, quem sentia eram os arrendandos. Quem era arrendando? Era o Pedro Fazendeiro, que é a figura que eu vou entrar agora. Por isso que eu acho importante fazer situar o espaço, para que a gente entenda que dentro desse espaço, né, existiam algumas figuras que resistiam a essa estrutura, né? Então você tem uma estrutura que é extremamente desigual. Além disso, né, aqui, a predominância de administradores externos revela não apenas a estrutura econômica da região, mas também as complexas relações entre proprietários, arrendadores e administradores. Esses administradores desempenham um papel fundamental na organização e na utilização do território, impactando diretamente tanto a estrutura econômica quanto a social da localidade. Além disso, a presença significativa da administração externa sugere uma configuração fundiária onde o controle e a gestão de terra não estão diretamente ligados aos proprietários, onde os administradores cumprem uma função ludibriadora da realidade. Então era muito comum mesmo, esses administradores serem os responsáveis por organizar os jagunços, por ter milícias particulares. Era como se fossem pessoas de confiança que iriam tocar a administração desse território, né? Aí, só para terminar, né, que sobre essa questão é mais macro mesmo. O tipo de lavoura existente, eu acho importante a gente entender isso, né? Lavoura permanente, eram 149 estabelecimentos, 698 hectares. Lavoura temporária, 2.193 estabelecimentos que ocupavam 14.152 hectares. A lavoura temporária, por exemplo, entra a questão da cana-de-açúcar, que era o principal produto vendido na região. E aí eu acho que tem um outro detalhe também que é muito importante sobre a questão das pastagens naturais. Observem que é quase 30% do território colocado parado só para pastagem natural nesse período, né? Então, assim, a gente tem alguns problemas que vão evidenciar o porquê nessa região muitos trabalhadores decidem se organizar para também contestar essa lógica, né? Aí, só para fechar, né, tem aqui um gráfico sobre a questão das áreas que eram ocupadas. Observem que de 1 a menos de 2 hectares, de 2 a menos 5 hectares, era onde se tinha mais produção, né? Porque era justamente onde vivia a maior parte das pessoas arrendadas, a maior parte dessas lavouras temporárias. Aqui. E aí você vai diminuindo em relação... Quanto menor a quantidade de hectares, mais gente vai ter, mais gente trabalhando. Então, quanto maior, menos vai ter, né? Então, assim, esses gráficos, assim, eu meio que quebrei a cabeça para conseguir fazer. Aqui eu acho que é isso. Aqui é mais uma ideia para entender esse território de Sapé, né, de que esse território ele não está isolado de todas essas questões e que se as pessoas se organizaram nas ligas, tem um motivo, né? Eu acho que aqui a gente tem alguns indícios, alguns caminhos que podem trazer alguns apontamentos nesse sentido. Diante disso, né, diante dessa conjuntura, e nesse território surge essa figura que é o Pedro Fazendeiro,
quando a gente estuda as ligas camponesas de sapé, a gente fica muito atrelado àquela discussão lá do Eduardo Coutinho, no Cabra Marcado para Morrer, que é uma coisa fantástica, lá no João Pedro Teixeira e na Elizabeth Teixeira. Só que para João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira tomarem esse destaque, foram necessário que existissem essas outras figuras, né? O Pedro Fazendeiro, como muitas lideranças camponesas desse período, né? A gente até costuma brincar, era um analfabeto de pai, mãe, parteira, né? Uma pessoa que, assim, não aprendeu a ler e que veio aprender a ler com o decorrer da vida, né? Eu esqueci de colocar uns outros dados que tem aí, que é sobre o seguinte, né? A questão de acesso à leitura, que é uma discussão que sempre a Cristiana a gente fica fazendo, que é, nesse período aí, analfabeto não votava, né? Então, assim, o acesso à leitura acaba sendo também uma perspectiva também de participação política, de participação democrática. Então, o Pedro Fazendeiro é uma figura que ele vai se alfabetizando ao longo do processo, assim como João Pedro Teixeira, assim como Nego Fuba. A Elizabeth já sabia ler, mas essas três figuras eles eram analfabetos e foram aprendendo a ler ao longo do processo, né? Aí, enfim, vou falar um pouquinho da biografia. Pedro Inácio da Silva, mais conhecido como Pedro Fazendeiro, era do município de Itabaiana, que é um município que fica ali próximo de Sapé, naquele mapa lá que eu mostrei, e era filho de Pedro Antônio Félix e Ana Maria da Conceição. Era casado com Maria Júlia, com quem teve 5 filhos, né? Os filhos vai ser uma parte que eu vou falar mais na frente, que eu acho importante também. Aí eu acho que você me perguntou por que Pedro Fazendeiro, né? O nome Pedro Fazendeiro vem por conta do seguinte: quando o Pedro Fazendeiro serviu ao exército, que foi dispensado, era muito comum nos sítios lá chamar tecido de fazenda, né? Então, assim, ele comprou com o dinheiro que recebeu do exército, comprou um monte de tecido, que era chamado de fazenda, e saiu vendendo na região ali de Sapé, Itabaiana, daquele mapa lá que foi mostrado no início. E isso também traz uma outra particularidade para Pedro Fazendeiro, que ele era um cara andante, né? Que conhecia muito da realidade daqueles camponeses locais, porque além de ser também um camponês, ele vivia de sítio em sítio vendendo esses tecidos, né? Por isso que ficou conhecido como Pedro Fazendeiro, mas não era porque tinha fazenda, né? Mas assim, e sim porque era uma figura que saía com esses tecidos de sítio em sítio vendendo, e isso também trouxe um outro tipo de capilaridade para ele, né? Na Comissão Estadual da Verdade, né? Aí era comum que junto com esses tecidos ele também levasse um pedaço de rapadura, porque ia conversando com o pessoal, então, e isso trouxe a ele um outro tipo de compreensão, né? Aí bota isso no Google Tradutor, não entendeu, professor? Olha a confusão que ia dar. É isso, né? Então, assim, o tecido era chamado de fazenda, e ele sai de sítio em sítio vendendo esses tecidos. E aí, deixa eu ver aqui, na época o termo fazenda era amplamente utilizado para se referir a tecidos, e essa nomenclatura facilitou a movimentação de Pedro, né? Que é assim como João Pedro, mas é outro Pedro, por isso que eu acho também o Pedro Fazendeiro é bem marcante, né? Além disso, é relevante destacar que, conforme registrado pela Comissão Estadual da Verdade, Pedro teve acesso às ideias socialistas através do seu irmão, né? O irmão dele tinha acesso, então assim, vai conversando com ele, mas ele é um cara muito que o processo da consciência vai sendo forjada dentro da experiência, né? Dentro da organização, de luta de classe, etc. e tal. Aí eu acho que isso aqui é um detalhe importante, porque toda vez que a gente vai falar de Liga Camponesa, e quando a gente fala da Liga Camponesa em Pernambuco, de Liga Camponesa de Sapé, a gente sempre pega a data de 58, de 1958, que é quando é criada a Associação de Lavradores de Sapé. Só que antes de 58, Pedro Fazendeiro, junto com João Pedro e Nego Fuba, tentaram fundar uma Liga Camponesa, professor. Só que por que a Liga não foi para frente? Porque ela surgiu mais com um caráter, como é que eu posso dizer, domiciliar, do que com um caráter enquanto de associação. É por isso que 3 anos depois, eles vêm, bom dia Valéria, aí por isso que 3 anos depois eles chegam e fundam a Liga Camponesa com um caráter de associação, né? 3 anos depois, que aí a associação já tem um caráter burocrático, jurídico, que é diferente da experiência que em 55 eles tentaram fundar.
João Pedro tinha voltado de Recife junto com Elizabeth, depois que estavam passando por necessidades, tentaram fundar em 55, mas em 55, por conta desse caráter mais artesanal, eu não sei qual termo usar, mas por conta desse caráter que não era enquanto associação, por conta desse caráter mais informal, não se conseguiu tanta força. E é por isso que 3 anos depois eles fundam em Sapé a Liga, né? Aí, diante dessa conjuntura, né, e depois da tentativa de fundação em 55, Pedro Fazendeiro se une a João Pedro e Nego Fubá para fundar em 58 a Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Sapé, que é conhecido na historiografia nacional como Liga Camponesa de Sapé, né? E aí, a partir da fundação da Liga Camponesa de Sapé, da associação, você tem uma outra perspectiva, né? Porque enquanto associação, você já tem outros setores também que podem contribuir nesse processo de luta. Por exemplo, advogados que também começavam a defender as causas dos trabalhadores rurais lá, começam a aderir às ligas, né, de Sapé. O movimento estudantil de João Pessoa, que é um movimento muito pujante, começa também a entrar nas bases. É por isso que sempre aquela coisa, né? Lá na Paraíba a gente teve a campanha de educação popular, que foi antes da experiência de Angicos, de Paulo Freire. A gente fazia lá o método de pedagogia popular dentro das ligas camponesas enraizadas pelo interior do estado. Então, assim, já existia campanha de educação popular, porque uma das perspectivas era: precisamos aprender a ler, porque aprendendo a ler a gente minimamente participa da eleição. A gente que, na Paraíba, né, a gente tinha só 15% da população paraibana sabia ler, então você tinha uma parcela gigantesca que ficava fora, né? Então, as campanhas de educação popular foram muito importantes, e esse processo de conscientização também, né? E o Pedro Fazendeiro, e é justamente nesse processo desse trabalho, né, de saindo, vendendo tecido de sítio em sítio, que ele chega numa região que hoje virou uma cidade lá, que chama Cuité de Mamanguape, mas na época era uma região na zona rural que ficava entre Sapé e outro município, mas que era abandonada, que era conhecida como Miriri. Tinha um engenho lá, mas assim, não tinham trabalhadores arrendados, etc e tal. Pedro Fazendeiro veio ao território, começa a se organizar com as ligas camponesas, e eles ocupam o território, e é a primeira conquista real que se tem da Liga Camponesa na Paraíba, que é a ocupação do engenho Miriri, né? Que eu coloco aqui, ó. A vitória obtida por aproximadamente 1.500 camponeses residentes no engenho Miriri, que lutavam, aí é isso, né, por melhores condições relacionadas ao pagamento do foro e ao uso do cambão, né, o foro do aluguel da terra, e o cambão é que você pagasse com trabalho mais um dia, né? Então, assim, essas eram as principais pautas defendidas pelas ligas camponesas, né? Então, por isso que o engenho Miriri e Pedro Fazendeiro ficou tão em evidência, né? Porque foi uma conquista real que anteriormente não tinha sido, não se conseguiu nada perto disso. Então, a gente tem com Pedro Fazendeiro uma das primeiras possibilidades, mesmo assim, de que, aqui é possível a gente construir um processo de luta organizada. E também o coloca dentro de um outro destaque, né? Porque se ele já vinha sendo perseguido, é a partir do engenho Miriri que a dimensão muda, né? Que aí ele passa por outros processos, né? Aí só para continuar, o engenho Miriri, localizado em uma área estratégica de grande importância econômica, era um símbolo das relações de produção e poder típicas da época. A conquista dos camponeses pode ser entendida como uma manifestação de resistência contra as condições opressivas e exploradoras impostas pelos senhores de engenho, especificamente em um contexto onde o cambão, que era instrumento utilizado para forçar o trabalho, e as exigências do foro representavam elementos cruciais de exploração e controle. Aí, aqui eu adicionei uma coisa que não estava no texto, que foi o seguinte: porque durante a pesquisa da tese, a gente vai se mexendo, aí de repente, professor, apareceu o quê, né? Descobri que tem um arquivo da Justiça do Trabalho lá, que estava para ser descartado, e que eu fiz a catalogação, né, dos processos de 50 até 64, e aí, quando eu fui olhar as principais
pautas, né, que os trabalhadores entravam na Justiça do Trabalho eram relacionadas à questão do foro e eram relacionadas à questão do cambão. Aí, isso aqui eu não adicionei no texto, porque está no negócio da pesquisa, porque uma das ideias é fechar a tese com um capítulo só de análise sobre esses processos da Justiça do Trabalho. Porque o que acontece? A ideia lá do Julião, né, da reforma agrária, na lei ou na marra, também traz, reverbera na Paraíba do seguinte, né, de que muitos trabalhadores camponeses, a partir desses processos de ocupação, veem na Justiça do Trabalho uma possibilidade de adequação dessas questões, tanto de cambão, de foro. E aí, eu fiz aqui os gráficos, ainda falta fazer análise do processo de Justiça do Trabalho de 60 e 61, por isso que está aqui 100, mas eu já fiz de 58 até 64, e eu queria só que a gente tivesse aqui, ó, aqui, nesse gráfico pinça, né, a ideia é das principais lutas dos trabalhadores rurais na Justiça do Trabalho 58 e 64. Então, assim, por exemplo, as principais pautas que eles entravam, professor, hora extra, 24%. A hora extra tem relação total com o cambão, que eles tinham que dedicar mais um dia de trabalho, etc. e tal. Aí, aviso prévio, 21% dos processos, né? Aí, eu consegui, de 58 até 64, tinha 60 e 61, são 30 processos. São 30 processos. Aí, aviso prévio, né, era 22%, férias, 15%, e indenização por tempo de trabalho. Esses eram as principais pautas, né? Aí aqui, né, os processos envolvendo a Justiça do Trabalho. O ano que mais se tem processo, aqui como a gente pode ver, é 58, que é o ano de fundação da Liga, do SAPE, e 63, que é um ano depois da morte de João Pedro. Então, assim, isso aqui é uma análise que eu faço só até 64, né? Porque pós-ditadura aí é uma outra questão. Aí, continuando, eu não botei isso no texto porque depois que eu estava fazendo o slide, eu falei, meu Deus, por que eu não coloquei isso? Porque eu fiquei com medo da questão da quantidade de caracteres, para não ficar muito grande, daquela... Oi, já. Ei, professor, vou, perdão. Vai, mas pode lá, mas quatro. Pronto, aí assim, né? Em 62, Pedro Fazendeiro vai para Cuba, convidado por Julião, vai junto com o Julião para Cuba, e isso aí está lá no arquivo do DOPS, no Arquivo Nacional, de um dos motivos de ser preso foi o fato de ter ido para Cuba, né? Aí antes do golpe de 64, ele sofreu 2 atentados contra a sua vida. O primeiro, né, foi em 61, quando ele leva um tiro, e esse tiro deixa ele coxo, né, até o resto da vida dele. Ele acaba por ter dificuldade de caminhar, e etc e tal. Aí um dos tiros destruiu o fêmur direito do fazendeiro. Aí já o segundo atentado teve como testemunha uma de suas filhas, 2 filhas dele, e que, segundo Assis Lemos, professor, era um deputado estadual no período, que não era do Partido Comunista, mas que estava ali próximo à esquerda e etc e tal, era deputado, e eles faziam um processo de mobilização das ligas, e ele foi espancado e jogado, né, o Pedro Fazendeiro. Aí, só para terminar, né, o fazendeiro precisou ir ao banheiro, e nesse meio termo entrou no local uma liderança dos Veloso Borges, foi bater no Pedro Fazendeiro, e esse foi o segundo atentado que ele sofreu em vida, né? Com o golpe de 64, o Pedro Fazendeiro consegue fugir, né? No primeiro momento ele consegue fugir, é dado o golpe, vão em Sapé na casa dele, tenta prender ele foge, mas durante esse processo a família acaba sempre sofrendo bastante. E aí, por conta disso, ele se entrega ao batalhão do Exército em João Pessoa. Ele depois é transferido para o 15º Regimento, para o primeiro agrupamento de engenharia, que era onde ficavam os presos políticos de João Pessoa, para até serem transferidos para Recife. Aí, vamos lá, ele foi submetido a um inquérito que investigava a subversão na Paraíba. O comandante do 15º Regimento na época era o coronel Ednardo Dávila de Mello,
que é uma figura que estava junto com os latifundiários locais, que é a família Veloso Borges e a família Ribeiro Coutinho, é um cara de confiança deles. Enfim, apoiador do Grupo da Várzea. O Grupo da Várzea é esse organismo que é dessas famílias, que era, enfim, uma facção militar que promovia uma repressão. Aí, o regime, qual era a desculpa do regime de prender Pedro Fazendeiro? Durante 63, foi morto uma figura chamada Rubem Regis, que ele era uma espécie de fazendeiro local, mas era o cara que fazia o serviço sujo do Grupo da Várzea. E aí, durante uma noite, eles foram, o Rubens Regis, junto com os latifundiários, foram expulsar um camponês que morava num casebre. Tinha uma galera lá, deram um tiro de volta, o Rubens Regis morreu. Então, a desculpa do regime de prender Pedro Fazendeiro era que Pedro Fazendeiro era o mandante da morte de Rubens Regis. E aí eles queriam saber por que Pedro Fazendeiro fez isso, etc e tal. Aí, essa aqui é sobre. No entanto, ao encontrar resistência por parte dos camponeses, Rubens Regis foi alvejado e morto no local. Esta é a versão de que os militares tentavam imputar a Pedro Fazendeiro a morte de Rubens Regis. Só para terminar. Aí, assim, os apontamentos da Comissão Estadual da Verdade, que eu uso como a minha referência, é de que, assim, Pedro foi preso, a família ia visitar. Quando em setembro, dia 7 de setembro de 64, o coronel Dávila Melo, ele diz que, e junto com o Major Cordeiro, diz que o Pedro Fazendeiro já tinha sido liberado no dia 7 de setembro de 64. Uma coisa que só chamou muita atenção foi que a filha dele ia muito no batalhão para saber onde estava, e o Major Cordeiro dizia: eu já liberei seu pai, se você quiser encontrá-lo, ele deve estar em Cuba, vá para Cuba. Então era essa a questão. E aí, depois do desaparecimento de Pedro Fazendeiro, a família viveu momentos terríveis, né? Enfim, os filhos tiveram que começar a trabalhar muito cedo, as filhas foram assediadas, etc e tal. E, só para terminar, tinha outras coisas. Isso aqui é a ficha do Pedro Fazendeiro no DOPS, né? Então aqui a gente tem, Pedro Inácio de Araújo, comunista convicto e atuante líder dos camponeses. Tomava parte em quase todas as suas concentrações e comícios. Estava preso logo após a Revolução de 64 para averiguações de atividades subversivas, né? Aí aqui a ficha dele, aí aqui na ficha tem que foi para Cuba, que era um agitador comunista, tarará. Deixa eu ver aqui. É isso, eu acho que... Aí, Pedro Fazendeiro foi a primeira vítima da ditadura militar na Paraíba. Até hoje se encontra desaparecido. Nunca se teve acesso a nada do corpo dele. É uma questão muito dura, porque assim, provavelmente foram encontrados 2 corpos, porque Pedro Fazendeiro e Nego Fuba foram presos juntos e nunca mais apareceram, né? E aí uns 3 meses depois desse setembro de 64, encontraram 2 corpos carbonizados numa estrada que liga Campina Grande ao município de Buqueirão, que é uma estrada lá abandonada. A esposa de Pedro Fazendeiro, pela foto do jornal, disse que era ele. Só que assim, nunca se encontraram, na época não conseguiram fazer os exames para saber se era mesmo. Mas assim, Pedro Fazendeiro ainda continua muito vivo. Hoje lá em Sapé a gente tem o Memorial das Ligas Camponesas, que é um espaço de memória, que é justamente para reivindicar os espaços. Essa é a única foto de Pedro Fazendeiro que nós temos. E eu acho que é basicamente isso. Professor, gente, muito obrigado. É isso. Tá ótimo, muito obrigado.